Quando pensa no nome Jezabel, o que vem à sua mente? Jezabel quer dizer não exaltada. E só de lembrar da personagem... Acabe não tinha um bom caráter, mas o casamento com Jezabel acentuou suas características negativas. É sobre isso que nós vamos estudar na lição dessa semana. Rejeitando o chamado para servir é o título da primeira lição dessa nova temporada. Eu sou Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal Lamed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. E é isso aí, caso você seja novo aqui, não perca essa história surpreendente que estamos acompanhando e inscreva-se para não perder nenhum episódio. Deixe também o seu comentário, o seu like, compartilhe com seus amigos. E é isso aí, vamos para o vídeo. O casamento foi criado por Deus e um dos objetivos é que com a convivência as pessoas se tornem melhores. Mas esse não foi o caso de Acabe e Jezabel. Vamos começar com o que diz aqui no comentário bíblico, na lição de segunda-feira, na seção Zoom. O pecado era um fogo que ardia no coração de Acabe, mas Jezabel fazia com que essa chama estivesse acesa continuamente para que queimasse com a máxima intensidade. Jezabel influenciou Acabe para que adotasse o culto a Baal, permitisse a morte dos profetas de Deus, tolerasse que Elias fosse banido e finalmente matasse Nabote e tomasse posse de sua propriedade. Esse texto resume muito bem a história que vamos estudar nessa semana, que conta sobre um homem justo chamado Nabote, que tinha uma plantação de uvas num jardim perto do palácio de Acabe, e que acabou se tornando alvo da ira do rei porque ele queria fazer a coisa certa. O relato bíblico nos diz que Acabe viu a plantação de uvas de Nabote e seus olhos cresceram. Deveria ser um local muito bonito, porque o rei desejou fazer ali, daquela plantação de uvas, a sua horta particular. Ele então ofereceu-se para comprar a vinha ali de Nabote, ou então dar a ele outra vinha em outro lugar. Em um primeiro momento, pode até parecer que não faria diferença para Nabote. Ele poderia até aproveitar-se da situação e supervalorizar o seu terreno. O rei estava disposto a pagar com o valor que Nabote pedisse. O problema é que Nabote não estava disposto a desobedecer uma ordem de Deus. Aquela terra tinha sido uma herança dos pais de Nabote, e a lei dizia que as terras assim, elas não poderiam ser vendidas. Na verdade, elas tinham que ser preservadas, cuidadas e passadas de geração a geração. E essa era uma ordem, uma lei que está em Levítico 25, 23 e também em Números 36, verso 7. Ao invés de respeitar o direito de Nabote até elogiar a sua atitude, veja só o que o rei fez. Acabe foi para casa indignado e aborrecido por causa da resposta de Nabote. O rei foi deitar-se, virou o rosto e não quis comer. Quando soube do que aconteceu, Jezabel repreendeu Acabe. Isso para a gente usar aqui umas palavras educadas, né? Basicamente, ela disse o seguinte: que tipo de rei é você? Anda, levanta, vai comer alguma coisa e pode deixar que eu vou conseguir essa vinha para você. Acabe obedeceu e Jezabel colocou em prática um plano diabólico. Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe e colocou o selo real nelas. Depois enviou essas cartas para as autoridades da cidade onde Nabote morava. Na carta, ela ordenava que as autoridades reunissem todo o povo e contratassem duas pessoas de mau caráter para mentirem, dizendo que Nabote havia amaldiçoado a Deus e ao rei. Você sabe qual era o castigo para essas acusações? Muito simples: apedrejamento até a morte fora da cidade. Os líderes e as autoridades fizeram exatamente o que Jezabel havia mandado. E assim, Nabote foi morto sem nenhuma chance de defesa. Agora, Acabe e Jezabel acharam que era muito simples, bastava ir lá e tomar posse do lugar. E quando Acabe então foi até lá, ele teve uma grande surpresa, porque Deus enviou alguém para falar com ele. Sabe quem? O profeta Elias. Quando Acabe viu o mensageiro de Deus se aproximando, já percebeu que haveria problemas. Ele então disse: "Você já me encontrou, meu inimigo?" Elias nem perdeu tempo para se defender. Ele foi direto: "Sim, eu te encontrei, pois você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova." Em seguida, Elias começou a descrever o juízo que cairia sobre Acabe e a sua família. Era algo terrível e humilhante. Sobre Jezabel, os cães a devorariam junto ao muro da cidade de Jezreel. Quando ouviu a sentença,
Acabe rasgou as suas vestes, passou a se vestir de saco e jejuou. E um detalhe bem importante nessa história é que ele começou a agir com mansidão a partir dali. Acabe morreu cerca de 3 anos depois nas mãos dos sírios e foi sucedido por seu filho Acasias. A sentença divina se cumpriu com os descendentes de Acabe. No capítulo 16 do livro Os Ungidos, nós podemos ter uma ideia de como foi trágico as coisas que aconteceram para a casa de Acabe. Acasias ficou gravemente ferido depois que ele caiu da sacada do seu quarto. E ao invés dele procurar a Deus, ele mandou chamar a ajuda de Baal-Zebub, o deus de Ecrom. E essa atitude lhe custou a vida. Depois de Acasias, veio Jorão, o seu irmão, que reinou por 12 anos em Israel. Durante esse tempo, Jezabel ainda estava viva, e ela continuou espalhando a sua má influência. Quando, por fim, Jeú foi ungido rei de Israel, ele executou todos os membros ali da casa de Acabe, incluindo Jezabel. E aconteceu exatamente como o profeta Elias tinha dito. Deus tem seu tempo de tolerância e ele dá todas as chances, todas as oportunidades. Mas se elas são desprezadas, o juízo acontece. E isso é feito por causa dos justos, para reconhecimento deles. Quanta tragédia, não é? Mas vamos tirar uma lição dessa história que nos serve de alerta, especialmente em relação a como nós estamos nos relacionando com as coisas que foram proibidas por Deus. Acasias cometeu um grave erro ao se relacionar com os ídolos dos inimigos. Veja só o que é dito aqui. A fé na segura palavra da profecia está em decadência e em seu lugar superstições e magia cativam a mente de muitos. Há muitos que nem podem se imaginar consultando médios espíritas, mas são atraídos por formas mais agradáveis do espiritismo. Outros são desviados pelos ensinos da ciência cristã e pelo misticismo da teosofia e outras religiões orientais. Não nos deixemos enganar. Muitas dessas coisas estão disfarçadas em entretenimentos, mas são coisas cujas práticas são abomináveis a Deus. Cuidemos com o que estamos lendo, vendo, assistindo, jogando. O inimigo é muito esperto e muitas vezes ele está apenas usando outras embalagens para os mesmos enganos. E hoje temos apenas 2 abraços, mas o primeiro abraço é para a base de escolhidos da igreja de Veneza, da cidade de São José do Norte, no Rio Grande do Sul. E nosso abraço também vai para a base Ômega, da igreja central da cidade de Itaquara, Bahia. Que bom que você ficou com a gente até o final. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo. Deixe seu comentário, o seu like e compartilhe com seus amigos. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!